A paz do Senhor a todos, começando mais um vídeo aqui, para nós juntos aprender mais um pouco da Palavra de Deus e ver o que a Palavra de Deus nos fala, o que ela nos ensina. Faço questão de passar para vocês simplesmente aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, né? Sem visar lucro, sem visar fama, sem visar nada, simplesmente a verdade, né? Porque nós devemos conhecer a verdade nos libertará, é o que diz a palavra, né? Então vamos ver o que a palavra fala da lei. Muitas pessoas falam que a lei de Moisés, outras pessoas, né, falam que a lei de Moisés foi abolida. Mas paramos para pensar, é lei de Moisés ou a lei de Deus? A lei foi abolida ou não foi? A lei, ela tem validade para os nossos dias de hoje ou não tem? É lógico que ela tem. Eu não posso falar ao todo sobre da lei nesse vídeo porque vai ficar grande. Vou falar um pouquinho, né, nesse vídeo sobre a lei. E depois voltarei em outros vídeos falando mais um pouco sobre a lei. Hoje eu quero ver o que a palavra de Deus fala sobre a lei. Aqui no livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1, né? O Salmo de Davi, né? Esse salmo nos diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este versículo de Salmo, muito usado em várias pregações, muito usado, né, no meio evangélico, este versículo. Este versículo aqui está falando que bem-aventurado o homem que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora paramos e pensamos e refletimos nesta passagem, nesse salmo. A qual que é a lei do Senhor? Né? O que o salmista está falando, o que Davi está falando sobre a lei? Que lei que é essa? É a lei de Deus. A qual que é a lei de Deus? Muitos conhecem pela lei de Moisés, porque Moisés deixou a lei que Deus deixou para ele e ele entregou para a humanidade. Mas a lei não é de Moisés, a lei é de Deus. Moisés deixou, porque Moisés foi um profeta que Deus levantou para guiar o seu povo, tirar seu povo da escravidão e levar para uma terra prometida, né? Uma terra que manda leite e mel. Então Moisés foi muito usado nas mãos de Deus. Deus usou grandemente Moisés, né? Então, através de Moisés, os 5 primeiros livros, né, das escrituras sagradas foi escrito, que chamamos a Torá, que chamamos a lei. Torá é dos judeus que se trata, né, a Torá, porque é traduzido Torá se torna lei. Lei e Torá são, as palavras são iguais, né? Na tradução, Torá se torna lei. Então, a lei de Deus, a Torá. Então o Salmo está falando que é bem-aventurado o homem que anda, que medita na sua lei, antes ter o seu prazer na lei do Senhor, né? Então, se bem-aventurado é o homem que anda na lei do Senhor, né, e nela medita de dia e de noite, como podemos desprezar a lei do Senhor e falar que a lei de Moisés, que a lei de Deus deixada nos 5 primeiros livros não tem validade hoje para nós? De jeito nenhum. Ela tem muita validade para nós nos dias de hoje, né? Então devemos andar segundo a vontade de Deus, porque a lei de Deus ela é boa, a lei de Deus é justa, a lei de Deus ela nos dá a condição de seguir no bom caminho, ela nos dá condição de andar na verdade, porque a lei nos mostra aquilo que está de errado, né? Quando nós olhamos para a lei, nós conseguimos ver, né, o que é errado, o que é certo. A lei nos guia para a salvação. Enquanto nós estamos andando na lei, meditando nela, então nós estamos
aproximando de Deus e afastando do pecado, né? Então, os Salmos aqui está dizendo que bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que é a lei do Senhor? São os seus mandamentos, os seus estados, o seu juízo. Essa é a lei de Deus. E bem-aventurado o homem que antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, né? O apóstolo Paulo também falou um pouco sobre a lei, né? Aqui em Romanos capítulo 7, versículo 7, né? Diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? Uma pergunta. Ele mesmo responde: de modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Tá vendo o que o apóstolo Paulo está falando? Que ele não conheceu o pecado senão pela lei. Porque a lei mostra o pecado. A lei mostra se nós estamos certos ou se nós estamos errados. Então, feliz o homem, bem-aventurado o homem, que antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Porque ele sempre vai fazer o que é justo, sempre vai fazer o que é certo, porque ele está meditando. Porque a lei nos mostra o pecado, né? Porque se eu não conheceria a concupiscência, se a lei não me dissesse, né? Não cobiça. Então a lei nos mostra o pecado. A lei nos mostra daquilo que devemos abandonar. A lei mostra aquilo que é justo. Quem quer andar em santidade, quem quer andar nos caminhos de Deus, na luz, na verdadeira luz, tem que meditar na lei de Deus, nos seus mandamentos. A lei nos mostra. Então a lei sim, ela tem validade para os nossos dias de hoje. A lei ela não foi abolida. Em Mateus 7, Jesus disse, né, eu não vim abolir a lei e nem os profetas, mas eu vim cumprir. A lei ela tem validade. A lei é boa. Se eu for falar sobre a lei aqui, o vídeo fica grande, são muitos e muitas passagens que falam da lei, que a lei do Senhor é boa, a lei é santa, o seu mandamento é bom. Então a lei do Senhor e nosso Deus ainda tem validade para os dias de hoje. Ele teve validade, né? Tem validade e terá validade. A lei do Senhor é para sempre. É por isso que o salmista disse: bem-aventurado o varão que antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, né? Que Deus os abençoe, né? E que você possa também ser um meditador da lei do Senhor, que você possa meditar nela, ter esse prazer, essa alegria de meditar na lei do Senhor dia e noite. A lei do Senhor, né? Quando você vai para a lei do Senhor, são 5 os primeiros livros que você medita na lei do Senhor, que você medita nos mandamentos, porque está te guiando para uma santidade, está te guiando, né, para você se aproximar de Deus e se afastar do pecado. Que Deus abençoe a todos e que todos tenham um bom entendimento sobre a palavra, né? Me desculpe porque muitas das vezes eu não sei expressar tão bem, mas eu espero que vocês entendam a palavra de Deus que está sendo anunciada, verdadeiramente aquilo que está escrito, do jeito que está escrito, sem distorção nenhuma da palavra, né? Graças a Deus eu tenho aprendido a palavra de Deus, porque eu tenho aprendido com judeus. Sim, eu venho vendo bastante rabino, eu vejo na internet as pregações, os ensinamentos que eles dizem é o ensinamento verdadeiro, é um ensinamento que está batendo com as escrituras, não é um ensinamento distorcido, né? Não é de à toa que a palavra de Deus fala que a salvação vem do judeu, que o oráculo, as escrituras sagradas, os oráculos da escritura foi confiado ao judeu. Então
eu tenho aprendido bastante. E nosso Senhor, nosso Deus, através do seu Espírito Santo, vem clareando a minha mente, que eu venho cada vez mais conhecendo a verdade e tentando praticar cada dia mais, praticando, andando em seus caminhos, tendo prazer na lei do Senhor, porque quanto mais prazer a gente tem, mais santificado a gente fica, mais a gente vai se santificando. Quanto mais prazer a gente tem na lei do Senhor, mais a gente vai afastando das coisas do mundo e vamos se aproximando, né, de Deus, né? Que Deus abençoe a todos e que essa palavra sirva para tocar no seu coração, né? E que você possa refletir na lei do Senhor, porque a lei do Senhor ela é justa e boa, né? Que Deus nos abençoe a todos e tenha uma boa noite ou um bom dia, né? Ou uma boa tarde. Não sei como você vai estar vendo esse vídeo, mas que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.